Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje mais um episódio sobre empreendedorismo, business, expansão de negócios, o que eu não posso errar dentro da minha empresa. E para falar disso, nada mais justo do que ela, maravilhosa, que vocês já conhecem, já esteve aqui, já contou a história dela, já deu algumas dicas, já esteve 2 vezes na Preview Weekend, tá mentorando algumas alunas minhas. Ela que é maravilhosa, CEO de uma rede de hotel aqui no Brasil, que é a Flávia Lorenzetti. Olá! Gente, depois de uma introdução dessa... Você viu? Maravilhosa, né? Não tem como ser diferente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui e estar dentro desse movimento todo que você constrói. Obrigada por estar aqui, Flávia. Obrigada pelo seu tempo mais uma vez. Hoje a gente tá aqui com bastidores. Estamos aqui com as meninas que participaram da gravação anterior. Larissa, Vanessa, Michelle estão aqui assistindo em primeira mão. Olha só, elas vão assistir. Esse episódio vai ao ar... Eu acho que Flávia, final de maio. Gente. Olha só, vocês estão um mês, quase 2 spoiler. meses. Spoiler do spoiler. Flavinha, você tá acompanhando agora mais de perto. Flávia, gente, é uma pessoa que eu conheci começo do ano passado, né, Flá? Por aí, foi. Acho que a gente se conheceu no começo do ano passado, a gente se aproximou depois de abril, maio. E desde então você vem acompanhando muito de perto todo o movimento da Prev, né? Muito. É mais de perto que ela gostaria, eu imagino. Porque é tanta incomodação. E, Flávia, você acompanhando esse movimento, tem vários insights que você me traz, várias dicas que você vai me trazendo. Porém, acredito que você também tenha percebido como o mercado que a gente tem dentro da engenharia, né? A maioria dos escritórios que nós temos, eles são criados com uma visão técnica. Então, normalmente, o gestor do escritório, ele sabe fazer um projeto, então ele abre uma empresa porque ele sabe fazer projeto. E muitas vezes toda a parte de business, de verdade, do vender, do pós-venda, do estratégico, sabe? Além do operacional, fica de lado. Imagino que você tenha percebido isso, né, acompanhando esse movimento. E hoje eu gostaria que nesse episódio você trouxesse esses passos simples, óbvios talvez, para quem está no business há bastante tempo, de onde esses gestores não podem errar. Por que não adianta só eu focar no meu conhecimento técnico? Tá, muito bom. Isso é verdade. Tenho acompanhado porque acho um movimento incrível. Acho que é uma coisa assim, falo isso para você todos os dias. O que você está construindo é realmente importante e diferenciado para trazer justamente essa vibração e tanto conhecimento, porque além de se junta muito, né, tanto o engenheiro com o técnico com as empresas, então isso para mim é sensacional. Mas, no que você me perguntou, são vários passos aí, tem algumas coisas que a gente tem que olhar para não errar. Uma das coisas que eu mais vejo acho que primeiro de tudo é a conta, né? Tem que fechar a conta. Não adianta a gente trabalhar e no final do mês, eu paguei as contas, mas não sobrou nada. Porque senão você está sobrevivendo. Acho que esse é um pedaço importante que eu percebi nesse movimento já, que tem espaço, que é prestar atenção o que é um fluxo de caixa, o que é você ter um capital de giro, aonde você empenhar seu dinheiro. Então, esse caminho é bem importante para quando você começa. O quanto custa a sua hora? Esse pedaço, gente, vocês vendem hora. Quando a gente está falando de projeto, não tem como você mensurar. Você não pega e fala assim, eu estou vendendo um livro, eu estou vendendo uma caneta. Não é um produto, é um serviço. Então, o serviço, a gente faz a conta dele da venda pela hora. Então, quanto custa a minha hora? Então, quanto custa a hora para eu fazer esse projeto? Quanto eu vou gastar do começo ao fim para eu poder precificar de uma forma correta? Porque muitas vezes o que eu vejo é o pessoal acompanhando o que está sendo precificado no concorrente ou acompanhando o preço que o outro colocou. Mas, assim, qual que é o embasamento do preço do outro também? Né? É aquela coisa até de, vamos ver o preço aqui. Não dá para ser assim, porque vocês têm aí cursos, você mesmo no seu movimento, quando você faz uma Preview Weekend e traz a galera para ganhar mais conhecimento, o pessoal está fazendo um investimento. Então, eles já estão um nível acima do concorrente que não está fazendo esse tipo de investimento. Já nem adianta mais ficar comparando. Então, não adianta ele comparar a hora para ele, entendeu? Ele tem que comparar a hora, entender o nível de conhecimento que ele tem, o quanto ele está buscando atrás, para ele começar a precificar corretamente o serviço dele. E aí vem um pouco do se valorizar. Vamos nesse viés de financeiro, nesse Bora primeiro lá. passo?
vamos voltar lá no início, né? Porque, de novo, a gente sabe que tem muitas pessoas que acompanham que, beleza, já entenderam que elas são empresárias, elas não são só engenheiras ou projetistas, elas são empresárias também. E lá no começo, bem para quem tá começando, eu ainda vejo muito uma questão de mistura CPF e CNPJ. Nossa, E é normal. Eu falei que era básico o negócio. É normal isso. E você quer crescer? Você vai abrir uma empresa? Você vai começar o projeto? Você precisa abrir a empresa. Você precisa deixar de ser o CPF, que faz ali um recibinho e recebe o Pix na conta e acabou. E você precisa começar a ter o seu CNPJ. E aquela mentalidade? Esses dias eu recebi até no direct, que a pessoa não ia abrir um CNPJ porque era muito caro. Então, você vai ficar na mentalidade do muito caro, mas assim, se você não pagar o preço, você também não vai crescer. Você vai ficar vendendo malemar ali para residência, que vai te precisar e vai te pagar no Pix e vai aceitar sem nota. Se você vislumbra chegar em empresas grandes, eu quero chegar em franqueadas, quero chegar em grandes indústrias, eu quero fazer grandes shopping centers, grandes supermercados, você precisa ter o CNPJ. E não é bem assim, porque você, nessa história de precificar, você já tem que incluir o imposto junto. Até quando você vai fazer a conta, é o que eu preciso sobrar no mês. Eu tenho que colocar lá o imposto. Se eu pago um CorelDRAW da vida, eu tenho que colocar o valor que eu pago para ter a licença do Corel. Se eu pago o aluguel de um escritório, eu tenho que colocar a parcela do aluguel do escritório. Se eu pago luz, água, tudo isso tem que entrar no seu preço. Para você poder, então, não é que o CNPJ é um custo. O CNPJ, ele abre uma porta. Tem que pensar assim, como abertura de portas para um mundo muito maior. Dentro da engenharia, eu super concordo, né? Sou defensora master de dividir completamente. Para mim, o líder, o CEO, ele tem o Prolabore e é isso. Vive sua vida com o seu Prolabore. A empresa vai ter a vida dela também. Dentro da engenharia, Flávia, a gente não pode abrir o MEI. Nós temos que abrir já uma empresa normal por conta da prestação de serviço, etc e tal. Muitas pessoas ainda abrem como MEI, porque os custos são bem menores, para quando eu estiver dando resultado, eu migro. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso, se isso faz sentido ou não, e quero deixar um ponto que eu percebo muito que as grandes empresas, isso a gente passou recentemente com o GPA, por exemplo, eles pedem modelos de nota fiscais. Antes de contratar, ele fala, me manda as últimas notas fiscais que você emitiu, que é justamente para eles saberem se você emite como projeto ou como consultoria, que seria o passando a perna no governo. Então, eu vejo que aqui, já tem a resposta da pergunta que eu fiz, porque uma empresa grande já vai ver que você é o que dá jeitinho. E se você dá jeitinho na sua empresa, por que você não vai dar jeitinho no meu projeto? É isso também, além de não do jeitinho no projeto, as grandes empresas e grandes indústrias, eles têm um departamento de compliance. E aí o departamento de compliance, o que ele faz? Ele praticamente revira a vida do fornecedor antes. Por exemplo, na minha empresa, eu sou uma multinacional. Na minha empresa, se eu te contrato para prestar serviço, eu tenho um sistema que faz uma análise completa do seu CNPJ para ver se você vai ter condições, por exemplo, de prestar o serviço. Para quem ainda tem serviço com material, você vai ter condições de arcar com o que eu vou pagar. Então, vai ter tubulação no meio, é uma instalação. Vai ter tubulação. Então, tem que ver se ele não tem dívida. Você já tá por dentro da profissão, né? Como não? Eu olho se ele não tem dívida, se ele não tá devendo pro cara que vende os tubos para ele, para ver se ele vai me entregar mesmo. Então, a empresa faz todo esse... É como se fosse um scanner. A empresa faz esse scanner antes de contratar o prestador de serviço. Então, não compensa esse preço do jeitinho. Não compensa. Se todo mundo for por esse lado do jeitinho, não cresce. Vai continuar atendendo meia dúzia de cliente, não adianta pôr a mão na cabeça e sentar e chorar, porque o que é certo é certo. Se você fizer, a empresa grande vai olhar para você e vai te contratar. Às vezes, a empresa vai te contratar só porque você é certo, porque tem tanta gente que não faz certo que é difícil achar pequenos prestadores de serviço que realmente fazem o beabá básico, porém correto. E quando você comentou sobre a importância que precisa fechar a conta no final do mês, não tem que dar lucro. Como que eu sei se a empresa está dando lucro ou não? Tá, primeira coisa, você tem que separar as suas contas de casa. O seu CPF é separado do seu CNPJ. Não dá para você pegar o dinheiro que você ganhou do seu projeto e pagar a empregada. Não funciona. Você tem que entender que mesmo sendo
a mesma coisa, você tem que separar o dinheiro que é da sua retirada como se fosse o seu salário. Então, você vai trabalhar, você vai ter um montante né? da tipo, empresa. É o seu salário, precisa pensar isso. É por aí, mas é que é difícil a pessoa fazer a virada da chave. Então, você vai separar um montante que você vai, como se pagou o salário do funcionário, está pagando seu salário na sua conta pessoa física. E o que você vai receber dos clientes, vai receber na sua conta pessoa jurídica. Aí, quando você vai... Como é que eu faço para fechar essa conta no final do mês? Eu tenho que ter muito claro para mim onde que eu gasto também. Porque não adianta só eu sair abrindo e fazer... eu vou montar a minha empresa, e aí eu vou fazer projeto, e aí eu vou alugar uma sala, e eu não estou colocando tudo isso no papel. É literalmente, se não tiver minimamente um Excel, coloca no caderno, pelo menos. Eu gasto... O telefone que você gasta, se você pagou R$50 para colocar crédito num pré-pago, tem que entrar nessa conta. Aí você coloca tudo que você gastou ali. Tudo que você gastou dentro do mês. E aí você tem que colocar tudo que está entrando. Isso, você precisa ter visibilidade do que você está gastando dentro do mês para você conseguir colocar isso no seu preço. Se você não tiver visibilidade, por isso que eu tô falando, minimamente coloca no papel, se não entra no Excel. Porque senão você não tem essa percepção da onde está indo o seu dinheiro. É que nem... Sabe o que eu falo para fazer uma comparação bem básica? Cartão de crédito. Aí você chega a fatura, você fala, nossa, eu não sei onde está indo meu dinheiro. O ser humano pediu iFood todo dia. Mas ele não sabe onde está indo o dinheiro dele, porque ele não fez conta. Porque é fácil, você está apertando só o botão. Aí quando chega um montante na fatura. Para não deixar isso acontecer, você tem que olhar o que está acontecendo todo santo dia. Então, você coloca lá no caderno, você está olhando aquela despesa. Quando você for fazer seu preço, você sabe que você tem minimamente que fechar aquela conta. Então, eu vou fazer meu preço, eu vou somar o que é custo fixo mais o custo da minha hora para conseguir chegar no preço. E é isso que vai fazer fechar a conta. O mais importante é você olhar para a despesa, não é nem você espremer a despesa. Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu vou apertar o custo, eu vou apertar o custo, eu vou apertar, eu vou apertar, eu vou apertar. Às vezes você vai apertar o que você nem sabe o que você está apertando. Então você precisa olhar para ele primeiro antes de você apertar o custo. Porque é sobre vender mais e cobrar direito. Não é sobre ficar sempre apertando o custo. É sobre fazer a cobrança do preço correta. Você falou sobre custo fixo e variável. Qual que é a diferença deles? Então, se você está trabalhando sozinho, o custo fixo é aquele que você vai pagar o mesmo todo mês. Então, você alugou um escritório. Você tem o aluguel, você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz, você tem que pagar a internet. Minimamente, você vai ter que pagar esses. Esses 3 vão estar ali, 4. Esses 4 vão estar ali. Isso aqui é custo fixo. Aí, se você tem funcionário, também é um custo fixo. Se você paga salário, também é um custo fixo. Aí, o que é custo variável? Esse mês eu tive que comprar papel para o escritório, entra no variável. Esse mês eu tive que pagar algumas taxas de cartório. Eu tive que pagar eu vou fazer uma propaganda esse mês no Instagram, vou impulsionar alguma coisa no Google. É variável, você não é obrigatório. O custo fixo é aquele mínimo que você precisa para sobreviver à sua empresa. Então, se você tem um escritório, a água, a luz, a internet, eu acho que esses são os mais básicos, assim, do pessoal que você trabalha na prévia ali, que tem isso. Não tem um escritório, eu trabalho de casa. Você tem que fazer uma conta, você tem que fazer uma conta, porque você está usando a luz da sua casa, está usando a internet da sua casa. Então, minimamente, você tem que ver quanto tempo você trabalha, se você mora sozinho, para minimamente separar. Tem a família inteira, eu tenho uma mesinha de escritório, então beleza, 10% do custo da casa é meu custo fixo. Eu vou jogar para a empresa esses 10% para conseguir ali colocar dentro do meu preço e ter noção se eu estou ganhando dinheiro como empresa ou não. Quando eu comecei, eu trabalhava de casa, né, também, fazia home e tal. E uma das dicas que eu recebi foi assim, pra fazer o seu preço... porque às vezes você coloca ali só o custo da casa, eu morava com a minha mãe. Então era muito pequeno, era muito irrisório, né? Você falou, então, talvez para não ficar tão barato, não parecer que o seu preço tá tão barato, né? Se for considerar por hora, etc e tal, já faz uma planilha de quanto você estaria gastando se você tivesse um escritório. Porque daí o dia que você tiver, não vai ser, nossa, eu cobrava 2, agora cobra 50. Pensar isso é interessante também? É super interessante. Faz todo sentido, que é o que a gente fala, não vai fazer preço só pelo mercado, né? O custo fixo mínimo de um escritório sempre tem que estar lá. Perfeito. E aí você falou que é muito importante a pessoa saber calcular a hora dela. Como é que faz essa conta?
Então, aí isso sim tem um custo de mercado. Vocês podem pegar pesquisa de mercado quanto está valendo a hora de um engenheiro. E aí da área que você está trabalhando, um engenheiro piso civil. Dividido... Se você buscar na é tão internet, pouco, não sei se eu quero fazer essa conta. você vai pra internet e faz. Não, você pode pegar tanto isso, ir pra internet, pegar Quanto e fazer. tá o salário mínimo? Não, mas aí não é salário mínimo de engenheiro. De engenheiro é 8 vezes o salário mínimo. Tá bom, aí você bota aí uns 10 mil reais. 1.420 Pode pôr vezes 10 mil 8 reais. é 11.300. Pra trabalhar 6 horas por dia, vai dar uma carga horária de 120. R$90 a hora. Então, Isso é muito R$90 barato. a hora, calma. Mas eu não sei se eu quero essa Calma, conta. calma. Corta essa parte, não quero ninguém. Não, pode deixar essa parte aí. O que você investiu? Quanto mais você estudou, não é só o salário. É isso que eu tô Aí falando. vai começar Aí nesse você valor. começa a subir. O seu valor mínimo, você já coloca aí que é R$120. Seu valor mínimo. E aí você começa, eu fiz curso, eu estudei. Por exemplo, advogado cobra assim, cara. Advogado, quantas vezes você já não ligou para advogado? É a hora. A hora do sócio do escritório, o sênior, é R$500 em média. A hora do júnior, aí vai para R$300, escritório grande, tá? Escritório grande. E aí o estagiário que revisa 280. Aí, do contrário que você fez essa conta, você fez essa conta para quem tá começando no piso. Então, isso aí é para quem tá começando. Agora, vocês que já têm uma renda, ou você já sabe para onde você quer chegar, da onde você quer chegar. Por isso que eu falo de você fazer seu preço. Então, eu quero ter, quanto eu quero ganhar, quanto eu preciso ganhar por mês? Qual que é o meu salário que eu almejo? É 20 mil reais? Aí eu faço a conta contrária. É exatamente essa conta que você fez. Tá, mas aí a gente tem que cuidar com a pessoa super otimista, né? Que ela vai falar assim, ó. Eu quero ganhar 25 mil reais por mês, quero trabalhar 3 horas por dia. 3 vezes 20 vai dar 60. Ah, então tá, a partir de agora minha hora é 500 reais. Isso Não, é válido? mas não. É tipo assim, né? Também não saia do zero Não, com um milhão. depende. Se ele entregar, se ele achar que ele entrega, o valor é muito subjetivo. Como é que eles fazem preço de carro, Rê? Preço de carro, eles não pegam e falam assim, ó, esse carro aqui eu gastei 50 mil, ele vai custar 80. 55. Não, ele pega e ele faz assim, este carro, como as montadoras fazem isso. Este carro, quantas pessoas pagariam? E é assim que eles botam preço no carro. Não é, você não está pagando. Você está pagando o quê? Você está pagando a marca, você está pagando conforto, você está pagando o que aquele carro te gera quando você anda nele. Então é a mesma coisa, mais ou menos. Se o cara consegue vender esse preço, por isso é de quanto você valoriza e de quanto você sabe vender. Tem o básico para você começar, que é essa conta aí que a gente está fazendo, do básico para você começar. Mas quando você aprende, por isso que eu falo, tem que aprender a vender, tem que aprender a fazer um pós-venda, porque é aí que você começa a subir essa hora. Pode ser que você chegue em R$500 a hora. Pode ser, você chegou, você entrega todos os projetos corretos, você consegue entregar no prazo, você tem um prazo diferenciado do mercado, isso tudo vai somando na sua conta. Por isso que é importante a gente olhar para essas variáveis. Não é impossível você um dia chegar e cobrar R$500 a hora, não é impossível. Tem muito trabalho, muito investimento, muito dinheiro empenhado para chegar lá? Tem, tempo e dinheiro, mas não é impossível, entendeu? Eu acredito que, então, o mais interessante seja, além do pessoal que está assistindo entender que eles vão lá cobrar pelo valor, a hora, é eles entenderem todo o valor agregado que vai ter junto nisso. Então, o quanto ele já, igual você foi comentando, o quanto ele já estudou, ele tem um escritório para receber o cliente, é outro, né, outro valor agregado, ele entrega antes. Então, porque assim, uma coisa que é muito comum do nosso mercado, Flá, eu trabalho de casa, meu custo é R$2, então eu cobro 3 para fazer um projeto. E aí, alguém que tenha um escritório... Vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Não necessariamente, porque o mercado paga, o mercado acha incrível. Entende? Por exemplo, quando eu trazer a realidade Mas é você vai RDAO. ter muito volume. Não, porque nós não estamos falando... Entenda. A área de engenharia é uma área onde nós não temos pessoas... não falo todas, mas assim, a grande maioria, nós temos mentalidades mais técnicas, não empreendedoras, empresárias, ambição, quero crescer, quero ter um grande escritório, etc. Por exemplo, vou falar RDAO. RDAO, beleza, hoje a gente já é classificado um dos mais caros da minha cidade, todo auê, só que a gente entrega pra caramba, beleza. No entanto, várias vezes, a gente chega, por exemplo, a RDAO tá cobrando 30 mil e o cliente tem uma proposta de 2. Essa é a diferença. Entende? Entendo. E aí aquela pessoa vai entregar? Vai. Ela também vai entregar. Com todos os valores agregados que tem? Não. Mas para aquele cliente tá fazendo diferença? Não.
porque ele também não tá muito aí com isso. Então, eu vejo que tem 2 cenários onde talvez aquele cliente não vê diferença porque ele nunca teve. Depois que ele tem, ele vai aprender. Tipo hotel. Se eu for sempre no hotel X, que é ruim, não O dia ruim. que você for no 5 estrelas, você não fala, volta mais pra trás. Nossa, por que eu não andei no 5 estrelas forever? Mais ou menos isso. Então, eu vejo que uma coisa que a gente talvez possa deixar muito claro é muito essa questão de... talvez quem tá ali, porra, a pessoa tá trabalhando, foi igual você comentou, foi ele numa Preview Weekend, teve contato, assiste Prevcast infinitamente, ou outros podcasts, faz treinamento, lá, por mais que o valor dela esteja muito acima do mercado, ela tem que continuar se impondo com aquilo, porque ela tem muito valor agregado, Sim, certo? Certo, certíssimo. Porque senão, aí tem uma coisa também que é a barra do mercado. Se você se igualar sempre a isso, a barra do mercado desce. E aí todo mundo vai ficar sempre cobrando baixo. Por exemplo, isso acontece muito. Você me deu um exemplo bom de hotel, vou te dar um exemplo de hotel, né? Obviamente. Mas como é que é a tarifa? Por que tem dia que você paga R$1.000 no mesmo quarto e tem dia que você paga 300? Porque ele faz essa flutuação justamente como é que está a demanda e a oferta do mercado. Só que existem combinações, não é cartel, tá? Não é cartel porque isso não se pode fazer, mas existem combinações de boa vizinhança que é assim, cara, não coloca seu preço a R$190, porque senão eu vou colocar o meu a 180, a gente vai se matar. Pra trabalhar, Então a gente tem um preço mínimo. O preço mínimo para pagar nossas contas e ainda ganhar um dinheirinho é 220, por exemplo. Estou chutando valores hipotéticos. Então, de 220 para baixo, você não vai. O nosso valor aqui é 220, faz essa combinação. Justamente porque aí, juntos, nessa boa vizinhança, você leva a barra do mercado. Super. E o mercado te acompanha. Então, não tem que... É difícil, por isso que eu falo que você tem que ter muito controlado o seu financeiro para você não ficar desesperado dependendo de preço. A pior coisa que existe é qualquer segmento trabalhar por preço. Você precisa trabalhar pelo valor agregado que você está entregando, pela experiência que você entrega, pelo serviço que você entrega, mas não para baixar preço. Porque senão você se mata, você vai baixando preço aqui, baixando preço aqui, baixando preço aqui, você não vai fechando conta, não vai fechando conta, o mercado te põe na parede, te espreme, aí você vai para um grande, o grande te espreme mais ainda. Quanto maior, mais quanto maior, mais ele espreme, daqui a pouco você está trabalhando para sobreviver. E esses dias eu atendi uma aluna que ela falou assim, eu tenho dificuldade pra vender e eu vendo só quando eu tô precisando e daí eu cobro o valor daquela conta que eu tenho pra pagar. Meu Deus. Você puxou a orelha dela, né? Eu queria matar, né? É, porque assim, não dá pra ter esse pensamento. E é muito legal. Por isso que eu apoio muito o trabalho que você faz, gosto e participo. Porque é essa conscientização que a gente tem que ter. É uma conscientização que a gente não tem na escola, a gente não tem na faculdade. A gente é a escola da vida, a escola do negócio. E não faz sentido nenhum, porque aí você tá jogando pro mercado. Ela pagou a conta hoje, amanhã ela vai estar devendo de novo. Então não dá pra você fazer isso só pra pagar a conta. Cheio de trabalho ainda. Entendeu? Exato. Porque amanhã você vai estar devendo de novo. Às vezes o tempo que você usou para pagar essa conta, se você tivesse precificado corretamente, você estava com tempo de sobra para prospectar mais cliente, para fazer mais dinheiro, e aí não só para ficar pagando conta, mas para pagar a conta e sobrar um dinheirinho. Perfeito. Acho que da parte financeira a gente conseguiu dar uma pincelada importante no que a pessoa tem que cuidar, né? Sim, sim. Tá. E aí, quando a pessoa começa a ter um fluxo de caixa legal, controlado, organizado, check, ela já tá com uma demanda legal, começou a querer contratar. Quais são os cuidados com o time? Se contrata, se não contrata? De novo, a gente vem de um setor onde é diferente, eu não sei se diferente pode ser a palavra, mas enfim, é um pouco diferente como as pessoas veem as coisas. Então, assim, a pessoa que se formou em engenharia, ela não se vê como empresária, ela se vê como autônomo. Sim. E aí, quando ela quer contratar, ela vê como um custo, porque ela não é uma empresa. Ela, nossa, vou contratar, vou ter que pagar, vai ser ruim, não faz sentido, vai ser um custo. Então, por exemplo, um dos papéis fundamentais que eu exerço hoje é colocar na cabeça dessa galera que, tipo, amado, você é um empresário. Você precisa ter um time para aquilo funcionar. Você tem que estar ali na parte estratégica, o operacional, alguém vai estar fazendo com você. Pra você, talvez, whatever. Então, a galera tem isso de time é custo. Cultura de time, esquece. Não existe. Esses dias eu tava fazendo reunião no escritório e a gente tava reunião de alinhamento, estratégico, cultura, feedback, lá. E eu recebi de um cliente, ele mandou assim... Ele tinha mandado mensagem, ele falou, sei que você tá em treinamento, eu vi no Instagram. Mas quando você puder, me liga, quero muito falar com você. Ele abriu um parênteses, ele falou, a propósito, eu acho incrível a forma que você faz com o seu time. Nunca vi uma empresa de engenharia fazer isso. Eu falei, gente, mas
como existem escritórios tão grandes que não tem essa cultura de time, esse alinhamento, esse feedback. Então, quais são, assim, e de novo, tá? A gente vai aqui no básico ainda. Sim, né? sim. Depois a sim, gente sim. grava um outro episódio, tipo, nossa, pra galera que fez tudo Parte que teve 2.0. desse, vamos fazer a parte 2. Mas pra galera que tá pensando ainda se contrata ou não, tá bom. o que cuidar, o que precisa ter, onde não pode errar? Tá, na verdade, assim, a contratação tem que vir pela demanda. A única contratação que eu falo que ela não é custosa desde o começo é comercial. Comercial nunca foi custo, nunca será. Se você já tem uma... Por exemplo, você tem, vou usar o seu exemplo. Você tem a RDAO, já é uma empresa conhecida. Então, você já tem ali um material que as pessoas podem ir vender no mercado. Se você trouxer um comercial para dentro, ele vai se pagar, porque ele vai para a rua para vender. Basicamente, ele vai fazer só isso. Então, se a primeira contratação for um comercial para começar a fazer a empresa crescer um pouquinho, você ainda for ficar na vida de só você fazer projeto, só você fazer a parte de engenharia, esse é zero problema. Procura, assim, uma pessoa que é vendedora, de fato, que vai trabalhar pela comissão também, porque para o primeiro comercial você precisa trabalhar oferecendo muito mais uma base de ajuda de custo, e aí depois você oferece um comissionamento com o que ele for trazendo para a empresa, porque aí ele vai ter mais vontade de vender e, obviamente, não descasa o seu caixa, porque você está trazendo o comercial já com a receita dele para ele mesmo se pagar. Então tem que ter essa mentalidade quando vai para o comercial. Aí, obviamente, você tem que olhar se a pessoa serve para vender. E o que você pode fazer? Você pode pedir para a pessoa te fazer uma venda, você pode pedir para a pessoa fazer um teste com você. Ah, então vamos num cliente comigo? Ah, você topa num cliente comigo? E aí, ó, isso aqui eu queria que você apresentasse. Pede para ela, mostra para ela o material, fala para ela te fazer uma venda, tentar vender o produto para você. Muito na prática mesmo, para você ver se faz sentido, se não faz, para você trazer a pessoa para dentro. Esse é um ponto. Aí eu vou olhar, eu quero contratar, que você falou, não quero ficar tanto no operacional, ou eu sou a estrela do comercial, na minha empresa sou eu. Eu vendo muito bem, então se eu trouxer gente para fazer projeto, vai valer mais a pena, eu vou trazer mais dinheiro para dentro. Então tem que ter muito claro isso também, olhar o que você é melhor fazendo. Porque tem engenheiro que é só o técnico, que não tem o talento do comércio, não tem o talento da conversa, e tá tudo bem. Só que aí ele precisa trazer essa pessoa pro lado dele, porque a gente não sabe fazer tudo, né? Então a gente precisa trazer as pessoas que saibam fazer. Aí se eu vou contratar o técnico, eu tenho demanda para contratar essa pessoa? Primeira coisa, não adianta também eu acordei hoje, eu quero ser uma empresa maior, vou contratar, mas eu não tenho demanda. Porque aí isso sim vai virar um custo. Você precisa estar de olho se você está de fato com a demanda para aquilo. Tá com a demanda? A sua demanda está suficiente, recorrente, você tem gente, ou a sua demanda está pontual? Isso vai ser a definição se você vai contratar uma pessoa CLT para ser o seu funcionário, ou se você vai trazer uma pessoa pontual por projeto, que aí vai ser um outro autônomo que você vai contratar como PJ, o famoso PJ. Que você vai pegar a pessoa que também tem um CNPJ para te ajudar na parte técnica, mas você não tem um fluxo tão grande. Então, ela vem, faz um trabalho pontual. Em agência de marketing fazia muito isso, que era o job, né? Você vem, faz o job e aí depois você volta, porque tinham campanhas, às vezes, que eram maiores e as pessoas precisavam de ajuda na campanha, mas não é o time que a agência roda normalmente. Então, você vem, faz o job, ou a campanha precisa de alguma coisa diferente. Às vezes, você está fazendo prevenção de incêndio e aí você está precisando de trabalho em altura. Aí você vai trazer alguém que sabe fazer trabalho em altura, é um pagamento pontual, para você poder vender esse combo, para também não perder essa venda. Então, isso também é outra coisa legal de você olhar, que às vezes a contratação não é uma contratação, é uma parceria, para você poder vender. Tá? Então, são coisas muito importantes, mas o mais importante que vai definir é a sua demanda. Não vai contratar, porque você resolveu crescer. Considerando que nosso cenário, a gente precisa de alguém técnico, né? Uhum. Prevenção contra incêndio a gente não tem na faculdade, então a pessoa vai ter que vir para dentro do meu escritório, eu vou ter que ensinar do zero para daí ela começar a fazer. Considerando isso, vale a pena eu esperar eu estar com tanta demanda assim? Depende, se você tiver um fluxo de caixa acertado para isso, aí não. Você está falando já de uma empresa estável. A empresa já está estável, você quer trazer a pessoa para treinar, aí você traz a pessoa com um salário básico, coloca um plano de treinamento, mas aí também tem que olhar perfil. Tem que ser uma pessoa que queira crescer. Não adianta você trazer uma pessoa que, eu quero trabalhar. Às vezes a pessoa só quer estar empregada, mas ela não quer trabalhar. Então você tem que olhar o perfil para ver se a pessoa realmente tem esse perfil. Aí você coloca ela do lado num salário base e já faz um contrato de trabalho com ela, que ela tem que ficar pelo menos um período com você, porque você está ensinando ela.
E esse seu ensino também tem valor. Então, tudo aquilo que você está dando de valor, essa pessoa precisa ficar um tempo com você. Para quê? Para você também se proteger como empresária, empresa, daquela pessoa que vem, aprende e vai usar no vizinho. Porque o vizinho talvez vai oferecer alguma coisa mais cara. E muitas vezes a gente precisa pagar o beabá para a pessoa dar valor àquilo, aprender. Aprendeu. Poxa, agora então você tem um salário maior, mas você tem que ficar comigo 1 ano. E aí você já coloca isso em contrato também. Aí compensa. Só que a gente está falando numa situação de uma empresa que já tem um fluxo, que já está estabilizada para poder fazer isso. Senão você precisa se estabilizar primeiro. Aí toque para a rua vender, toque para a rua fazer fluxo de caixa, deixar um dinheirinho ali para você poder fazer essa adição na sua equipe. Tá. E outra coisa que você comentou foi sobre o comercial, né? Ter um comercial. De novo, considerando que nosso assunto é técnico. Então, por exemplo, vou usar você. Você me pediu uma proposta para o próximo hotel da B&B. E daí eu tô te apresentando a proposta e você fala assim, beleza, e quais são as maneiras que eu tenho de isentar chuveiro automático porque é muito caro e eu não quero pôr, e lá no Rio o engenheiro conseguiu. Como que o meu consultor técnico, ele vai ter esse feeling técnico que é algo que você ganha com a experiência, sendo engenheiro e lá? Na verdade, você traz o comercial primeiro para trazer seu lead inicial. A hora que virou uma proposta, aí entra alguém técnico. Mas assim, o comercial é o cara que vai bater em tudo que é canto. Ele vai falar assim, ó, essa semana você vai fazer o bairro dos Jardins. Eu quero que você bata em todos os hotéis, em todos os restaurantes, em todas as empresas, em todos os edifícios dos Jardins. Então, essa pessoa que vai fazer, vai visitar síndico, vai visitar qualquer coisa que tenha. Ali, tem um lugar que tem construtora, vai visitar a construtora, ele abre esse caminho. Na hora que ele pegou, é mais ou menos como você traz lead da internet. E aí tem o lead que já vem qualificado, que você já sabe que você vai transformar na venda. Então, é mais ou menos isso. Ele vai trazer o lead qualificado. Qualificou, sabe que tá virando ali tá começando uma história, começando um namoro da proposta, vem para uma pessoa técnica. Mas a história de prevenção de incêndio e tudo mais, você pode dar num treinamento básico. Que todo mundo, e outra coisa, gente do céu, pelo amor de Deus, contratou gente. Façam um onboarding bem feito. Isso é 50% da sua contratação dar certo. O que é o onboarding? O onboarding é a recepção do funcionário na sua empresa. Porque o que eu mais vejo, principalmente quando as pessoas são pequenas, eu vou contratar. Eu vou contratar uma secretária, por exemplo. Não preciso nem falar uma coisa muito técnica. Vou contratar uma secretária para atender o telefone, para pegar aqui meus WhatsApps, responder meus e-mails. Aí contrata a pessoa. A pessoa chega outro dia no dia seguinte no trabalho, primeiro dia de trabalho dela. O que eu faço? Tá aqui o WhatsApp, tá aqui o e-mail. Se tiver dúvida, você me pergunta. Como é que uma pessoa dessa tem caminho para dar certo? Como? Então, muito pelo contrário. Contratou, tira o dia para aquela pessoa. Você precisa fazer isso. Para dar certo, você precisa fazer isso. Então, você tira o dia, vê o que você quer ensinar para ela antes, se prepara para essa pessoa chegar no seu trabalho. Não é, se você não se preparar, vai falhar para você, é seu dinheiro. Então, se prepara antes para essa pessoa chegar, vê o que você quer ensinar para ela, faz os tópicos básicos que você quer ensinar para ela. Então, chegou, mostra para ela o escritório. Se tem mais gente, apresenta para as outras pessoas, deixa que ela conheça as outras pessoas. Às vezes, quando é escritório que já tem ali 2, 3 funcionários, faz um café da manhã, faz uma dinâmica para cada um falar um pouco da vida. Eu sou a Renata, eu corro, eu sou a Mariazinha, eu gosto de cozinhar. Assim, para quebrar essas barreiras, quebrar o gelo mesmo, para a pessoa já conseguir se sentir próxima. E aí vem para o passo a passo que você se preparou. Então, o que ela precisa aprender? Se ela vai só atender telefone e e-mail, então vem cá. Olha, esse aqui é meu telefone, as pessoas que eu mais atendo são essas. Eu não gosto de atender ligação comercial, então eu preciso que você faça o filtro. Eu atendo só esse tipo de ligação. Cara, você tá dando o mapa da mina para a pessoa dar certo. Então, se você não der esse mapa, a pessoa, imagina, é a mesma coisa. Quando não tinha Waze, tudo bem, existia o guia lá, isso aí, denunciabilidade agora bonito, cara, nossa. Tinha um guia que a gente abria a página com a letra e aí você dirigia com o guia aqui e olhava a rua, era uma desgraça antes do Waze, mas às vezes a gente chegava. Hoje, às vezes a gente chegava. Às vezes parava no posto, perguntava, mas assim, hoje, você chega em qualquer lugar. Por quê? Porque você tem o Waze, você tem o Google Maps, você tem o mapa. Então, você fala, Renata, me encontra
tal hora, lá no Tatuapé, te der um endereço X, você vai chegar. Entendeu? Então, é a mesma coisa que você tem que pensar quando você está contratando. Você contratou a pessoa. Se você fez um bom processo seletivo, você viu, a pessoa está dentro do que você espera, ela tem vontade, ela foi cordial com você, ela é uma pessoa que tem os valores parecidos com o seu, se você der o mapa para ela, ela vai chegar. Agora, se você não der o mapa, cara, ela vai ficar perdida. Ela vai parar de posto em posto e perguntar. E até por isso, mesmo que você não dê o mapa, por isso que é importante ela saber quem são as outras pessoas que estão trabalhando com ela. Para ela saber qual que é o posto que ela pergunta. Super. Eu gosto muito dessa ideia do onboarding. E, de novo, isso é algo que, assim, se eu colocar uma enquete aqui nesse episódio, quem sabe o que é o onboarding, 95% vai ser não. Porque, de novo, eu vejo que no nosso meio engenharia, arquitetura, etc e tal, a galera esquece que a gente é um business. Eles esquecem que nós somos uma empresa com um time que precisa de tudo isso igual todas. Mas eu vou te falar que não é só na engenharia, tá? Sério? Ai, que bom, fico feliz. Eu tenho aluna de salão, salão de beleza, que resolveu montar salão. Era manicure e resolveu montar o salão e ser a empresária, a dona do salão. É difícil ter esse pensamento também, é difícil entrar nesse negócio. Às vezes, gente que começa a fazer, comecei a fazer brigadeiro para vender. E aí a brigadeiria vira uma empresa. É a mesma coisa. É muito um paradigma do cara que é o autônomo e a vida inteira trabalhou por ele, ou começou trabalhando por ele, como ele vira essa chave para ser uma empresa. E, assim, não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas parecem que, assim, uma empresa é só a Coca-Cola. Não é. Você é uma empresa. E foi muito legal uma vez que até eu fui numa massagista lá no Rio, né? Nessas minhas viagens pra lá e pra cá. E eu entrei na sala, o olho dela, tava assim, brilhando, brilhando. Aí eu não conheci a mulher aquele dia e tal. Ela, não, é que hoje... Ela me contando que essas coisas parece que a gente atrai, né? É que hoje eu fui preencher o negócio da escola da minha filha e foi a primeira vez que eu preenchi como empresária. Que legal. Ela tinha feito o curso da Renata França de massagem. A Renata França faz esse trabalho completo. Então, a hora que você vai lá, você paga para fazer o curso dela, você tem outras coisas dentro do curso que é justamente para te ensinar a ser uma empresária da beleza. E, cara, ela falava com orgulho, enchia a boca, assim. Então, e é realmente isso. Se perceba como empresária, porque é isso que vocês são. Tem um livro que fala muito sobre isso, que eu gosto muito de indicar, que é O Mito do Empreendedor. Sim. Ele fala que, independente do seu tamanho, você precisa se ver e ter a organização como se fosse uma franquia gigante. Para que você tenha processos e o ponto de tudo, né? Todo estruturado dentro da sua empresa. É isso, que é isso que vai te fazer crescer. Falando nessa questão de contratação, um hábito que eu tenho muito, Flá, antes de contratar alguém, é ir listando todas as atividades que eu posso delegar para aquela pessoa. Então, por exemplo, estou aqui fazendo um podcast. Putz, peraí. Qual atividade eu posso ter alguém para fazer? Tal atividade. Por exemplo, agora a gente contratou recentemente a Elaine, que é secretária do escritório. Cara, acho que o time todo, a gente passou uma semana, todo mundo escrevendo tudo que fazia. E aí, na sexta-feira, a gente sentou, pegou essa lista e falou, quais dessa atividade uma pessoa que não é técnica pode fazer? Criamos uma lista, e aí... Quando ela chegou, né, com todo o onboarding, a gente foi fazendo isso. E foi passando, lógico, outra coisa que eu acredito que é muito importante, entender que não é a pessoa chegou hoje, eu vou apresentar a lista. Caminhão. Vou esperar, a partir de agora você faz 30 coisas, essa é assim, essa é lá. Então, a gente foi passando, passava 5 coisas. Ela ia, entendia, foi. Alguma dúvida? Rolou, bababá. Beleza, agora a gente vai te apresentar mais 5 atividades novas. Porque isso vai fazendo com que a pessoa que acabou de chegar, ela também tenha segurança. Sim, sim. E sabe que tá ali pra agregar, né? Isso é importante falar, o onboarding não é um dia, tá? Ele é pra sempre. Onboarding não é um dia. Na verdade, onboarding tem empresa que faz em 7 dias. E eu costumo fazer 3 meses. Eu ia falar. Eu costumo fazer 3 meses. Pra mim, ele é meses. Eu consigo fazer... Eu costumo fazer 3 meses de onboarding, porque, assim, é o período da pessoa chegar, treinar, entender a cultura da empresa, entender os processos. Então, eu costumo fazer 3 meses. Não é um dia. Um dia só não vai funcionar. E isso da recepção, igual você comentou, é algo que a gente também tem muito no escritório, mas que eu vejo que, assim, igual você também comentou, que é muito simples. Porque, cara, pega ali umas frutas, um pão de queijo, um cafezinho, todo mundo senta, conversa. É isso aí. A gente já tem, né, hoje uma apresentação que a gente faz explicando o que é a empresa.
Porque pra pessoa entender, eu vejo que ele é muito importante pra pessoa entender que ela não tá só caindo pra trabalhar numa empresa. Ela precisa saber de onde a empresa saiu, como começou, qual que é o isso aí. futuro, pra onde a empresa tá isso aí. indo, o que cada um que tá aqui dentro espera, pensa. Porque eu vejo que isso acaba reduzindo o turnover que acaba tendo nas empresas. E também te dá mais sucesso, né? Porque, assim, pra quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. Então, a pessoa vai fazer qualquer coisa. Ela vai empurrar com a barriga. Vai ser eu ter um emprego. E é muito mais simples do que você imagina. Por exemplo, eu faturei ano passado 70 milhões, tá? Na empresa toda. Aí, o que eu faço? O time do escritório que tá mais próximo a mim, que é a matriz, eu tenho 220 funcionários. O time que tá mais próximo, que é a matriz, chamo eles. Vamos fazer um café com propósito a cada 15 dias? Cara, é isso. Eu vou eu juro pra você. Eu tenho minha secretária, eu tenho a menina do RH, mas é um momento meu de carinho com eles. Eu vou no supermercado, eu compro as frutas, eu corto as frutas porque eu não dou porcaria pro meu time. Esse é outro ponto. Meu time não come porcaria. Meu time, se eu quero que eles trabalhem focados, que eles tenham qualidade de vida, não adianta eu chegar lá e encher eles de farinha, açúcar e gordura. Então, eu vou lá no mercado, compro as frutas, compro o iogurte, compro a granola, eu faço bolo fit sem açúcar, sem farinha, levo pra eles. A gente senta ali, toma um café. Cara, outro dia eles até brincaram, nossa, essa fruta tá mais gostosa, essa fruta. Eu falei, porque eu cortei, né? Fui eu que cortei. Fui eu que cortei, tem o meu corte. Mas é simples, é uma coisa muito simples, assim. Tanto que eu reservo amanhã, geralmente é segunda-feira isso que eu faço. Eu sento 15 minutos com eles, a gente fala de alguma coisa que eu sei que pode ser importante para a vida deles. Aí depois eles têm mais 15 minutos de integração mesmo do trabalho. Isso eu percebo que diminui a distância, melhora a comunicação, então eles sabem para que eles estão lá, eles sabem o que eles estão fazendo. E é esse time que vai comunicar para o resto da empresa o que a gente está fazendo. Entender que não foi tipo um dia inteiro, foi, sei lá, 1 hora. Meia hora. Já mudou Meia hora a cada 15 dias. Quando eu tenho 1 hora, eu tenho 1 hora a cada 2 meses, que aí eu junto a empresa inteira, que aí é uma reunião de cultura mesmo, aí todo mundo entra no Zoom, todo mundo, a empresa inteira para, tá? Quem tá de folga até às vezes entra, não é obrigatório, mas eles recebem o link, se quiser entrar, entra. E aí a gente também conta tudo que tá acontecendo, o que tá, para que lado a empresa tá indo, como é que tá a empresa lá fora, o que a gente abriu de hotel aqui no Brasil, quais são os desafios, o que a gente está trabalhando, o que a gente trabalhou nos últimos 2 meses, para deixar justamente o cara que tá lá na ponta, que vai arrumar o quarto, se o hóspede fizer uma pergunta para ele, ele vai saber responder. O time tá alinhado. Ele vai saber responder. Isso que você falou de comida, de dar comida boa pro time, etc. No começo do ano, a gente recebeu lá no escritório uma aluna que ela foi passar 2 dias entendendo como que era a rotina do escritório, o que a gente fazia, etc. E depois a gente fez uma aula com outras alunas, onde ela contava o que ela gostou, o que ela aprendeu. E até quando você falou, me lembrou muito disso. Que ela falou assim, uma das coisas que eu fiquei encantada é que o time da RDAO, ele tem acesso e ele pode usufruir de tudo que tem no escritório e não tem essa de isso aqui é para cliente. Sim. Que é justamente isso, é tipo, tem uma cafeteira Nespresso. Sim, todo mundo pode tomar. Óbvio. Não tem essa, tipo, é só quando o cliente... Tipo, a água boa é só quando o cliente chega. Porque eu defendo a ideia, Flá, que os meus primeiros clientes é o meu time. É o seu time, é isso aí. Tipo, eles têm que estar, tipo, no topo e a partir disso a gente vai olhar pros clientes. Porque ele também vai interagir com o cliente, né? Então, assim, eu vou além disso, tá? Eu vou além. Esses dias até eu tava no carro e aí a minha social tava comigo, ela até falou, nossa, eu vou gravar isso que você falou. Eu falei, porque liderança é sobre conexão. É sobre você conectar com o humano, você conecta pelo exemplo. Então, a sua liderança é seu exemplo. E aí, você quer conectar com quem? Com o ser humano. Você lidera seres humanos, certo? Por que você vai privar o ser humano de alguma coisa que você vai oferecer para outro ser humano? Que exemplo que você tá dando? Sabe? Que nem eu tenho 200 e tantos funcionários lá, eles falam assim, nossa, mas ela é super acessível. Cara, a gente nasceu no mesmo lugar, a gente vai morrer no mesmo lugar. Não entendam isso diferente, entendeu? Porque é isso que vai fazer inspirar. Aí você chega, você compra um negócio super legal. E que custa uma cápsula de Nespresso? Sabe? Aí, imagina, seu cliente chega e você fala assim, tem o Nespresso, mas peraí, eu vou lá na cozinha pegar o meu, porque esse é só pra cliente. Olha que legal. Gente, não faz sentido nenhum. Zero. Aí depois essa pessoa quer ir embora. Tchau, vou embora porque não sou respeitada aqui. Muito pelo contrário, por isso que eu falo também. Outra coisa importante, não é salário
que segura as pessoas. Essa não é salário. Não é salário, é o ambiente que ela trabalha e a condição que ela tem de ver futuro. Se ela vê um futuro com você, a empresa do lado pode chegar, pode oferecer mais dinheiro, mas ela vê o ambiente e o futuro que você oferece. Então, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Se a gente tem um funcionário só e a gente tratar ele como ele merece ser tratado e mostrar para ele o horizonte que ele tem de estar com você, pode ser que hoje ele é seu único funcionário, amanhã a sua empresa cresça, ele já tem um cargo de gerente. E vai subindo junto. E vai subindo junto. Mas é uma conexão que o líder tem que criar. O líder tem que entender que ele conecta e ele conecta pelo exemplo. E o exemplo dele tem que ser muito, muito positivo. Aí a gente entra em outra vertente, que é, tudo bem, você é engenheiro também, você é autônomo, mas você é empresário, e a partir do momento que você tem um time, você virou líder e a liderança é pelo exemplo. É isso aí. E tudo, eu gosto de falar que tudo que você faz vai ser exemplo. Vai. Inclusive o que é certo e o que é errado. Eu sempre uso como exemplo que lá no escritório, falar, tem uma... A gente estaciona no estacionamento ali do hotel, né? Então tem o estacionamento que entra por uma porta, sai pela outra, mas não existe uma regra que você não pode sair por aqui. Só que o caminho é esse. E beleza, sempre entra, estaciona, o time sai por lá. Uma vez, eu ia sair pela rua do lado, falei, nossa, vou sair aqui pela entrada. Bastou uma. Para as próximas vezes que meu time ia sair, todo mundo saía por ali, porque era mais fácil. E eu falei, meu Deus, por que eles estão saindo errado? Daí eu falei, cara, eu não posso nem falar nada, porque eu fiz isso ontem. Fui eu. Aí, a partir disso, eu passei 2 semanas saindo certo, pra daí poder falar, galera, vamos sair por aqui, lá. Então, é muito importante o time ter essa visão que ele é exemplo. Exatamente. E ele vai ser o exemplo. Ele precisa pôr essa questão de exemplo full time. Até de questão de comida, meu time é jovem, né? Então, assim, primeira vez que eu comprei fruta, whey, lá, cara, ficou pra sempre. Comprei um negócio de clube social e traquinas, falei, puta merda, e agora? Porque também não vai ficar dando clube social e traquinas, energia lá embaixo, preguiça, não vai trabalhar, falei, beleza. Continuei comprando fruta e whey, e aí no meio da tarde normalmente eu trago a minha de casa, mas eu ia lá atrás, pegava o que tinha no escritório e ia comer. Cara, bastou uma semana. Aí, tipo assim, agora na lista de compra é whey, banana, maçã. É isso aí. E blá, blá, blá. Então, eu vejo que é muito essa questão de entender que é o exemplo que vai minando aquilo pra galera, tipo, putz, quero começar uma academia, quero começar a correr, quero começar a ler. E ser acessível, o deixar acessível, muda muito pela questão do time saber que pode contar com você, que você tá ali, que você não é, sei lá, uma estrela não de é Hollywood. Deus, eu falo, não tem nenhum Deus do Olimpo aqui. Não tem, a gente é igual, tem os mesmos problemas. Eu tenho as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas pressões. É que talvez eu aprendi a lidar com eles, mas eles estão aqui dentro de mim, então a gente é tudo igual. Tá bom, time foi, lá. E aí, quando a gente vem pra estratégia do business, falar o que é estratégia? O que é o básico da estratégia que a pessoa tem que ter ali na cabeça dela? É um pouco do que a gente falou agora. Você tem que ter um direcionamento para você ter uma estratégia. Você tem que saber onde você quer chegar. E aí, a estratégia que você vai fazer é o plano para você chegar lá. Então, eu tenho... E aí, pode ser várias coisas. Eu posso ter uma meta de faturamento. Eu não quero ter funcionário, mas eu quero faturar tanto. Então, eu vou desenhar uma estratégia para chegar no faturar tanto. Eu quero ter uma empresa maior. Aí, eu vou desenhar uma estratégia para ter uma empresa maior. Eu quero passar uma imagem da minha empresa para indústrias. Aí é uma outra estratégia. Então, são planos que a gente tem para chegar no objetivo final. Aí depende muito do que seria. E o plano, a estratégia em si, né, que é esse plano, ele pode ser revisto. Então, você pode montar uma estratégia hoje. Por exemplo, montei uma estratégia de crescer o escritório. Vou usar você como exemplo. Montei uma estratégia de crescer o escritório, ser o maior escritório da região de Cascavel. Mas, dentro dessa estratégia, surgiu uma oportunidade de eu fazer um movimento tão grande. Aí eu desenho uma outra estratégia. Eu vou desenhar uma outra estratégia, mas eu não deixei de ser a primeira estratégia que já foi. Eu só adicionei mais uma. E aí, de repente, um próprio escritório, uma própria pessoa pode ter várias estratégias. Então, é como você monta o plano para chegar naquele objetivo final. E aí, quando você olhou o Prev, você redesenhou uma estratégia para o Prev. Então, o Prev, eu vou ter uma estratégia do quê? Como é que eu comunico isso daqui? Como é que eu faço a estratégia? Quero fazer um movimento de prevenção de incêndio. Tá. Esse é o objetivo final.
quero chegar nesse movimento. Fazer uma comunidade voltada a esse movimento. Acho que esse é o objetivo final. Me corrija se eu estiver errada. Então, comunidade da prevenção de incêndio. Qual que é a estratégia? Aí vem, paro e penso. Como é que eu vou atingir essas pessoas? E aí eu vou fazendo as perguntas. Como que eu vou atingir essas pessoas? O que eu quero entregar para essas pessoas? Qual que é o valor agregado que tem no movimento que eu estou fazendo? E aí, dentro dessas perguntas, você vai construindo a sua estratégia. Você vai respondendo passo elas. a passo. Exato. Você vai respondendo elas e vai construindo a sua estratégia. Então, por exemplo, se for falar, dar um outro exemplo que não seja voltado a isso, quando eu assumi a empresa, eu assumi em 2022, agora a gente está em 2024. Em 2022, qual que era a minha estratégia? Em 2022, para o ano de 2023, eu preciso fazer a empresa dar resultado. Eu peguei uma empresa que não dava resultado, eu precisava fazer ela dar resultado. Então, eu olhei a foto e falei, peraí, eu preciso reposicionar o meu produto no mercado, a minha estratégia vai ser reposicionamento de marca e aumento de diária. E aí, isso foi a minha estratégia que eu trabalhei. Agora, chegou no final de 2023, consegui atingir o objetivo, atingir. Agora, eu estou olhando para uma outra estratégia. Então, qual que é a estratégia agora? Qual que é a estratégia? Como é que eu uso a marca para expansão? Aí a gente está numa estratégia agora de segmentar por cliente. Então, cada unidade está tendo uma análise do número de clientes que vem, se é homem, se é mulher, que não sei o quê, para direcionar o produto para aquele cliente. Então, é uma estratégia de personalização. Então, a cada ano a gente revê a estratégia. E algumas pequenas estratégias ali a gente revê a cada trimestre, que é para chegar na estratégia final. Então, para a gente ter uma boa estratégia, nada mais é do que fazer as perguntas certas e gerar um passo a passo. Primeiro, você precisa ter onde você quer chegar. Aí... Então, é isso que eu ia te perguntar. Tu consegue pôr, tipo assim, as 3 perguntas certas que eu preciso fazer quando eu tô bolando minha estratégia? Então, não tem assim... Vou tentar elaborar aqui umas que sejam mais padrão, porque depende da estratégia, tá? Sim. Então, assim, primeiro você tem que colocar, primeiro de tudo, eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho que ter clareza de onde eu quero chegar. Clareza, para você poder ser intencional naquilo que você vai perguntar e naquilo que você vai fazer. Então, ter clareza do ponto final, aonde eu chego com esse plano, é o primeiro passo de tudo. Se eu tô em dúvida, não sei se eu abro. Mas é onde eu quero chegar final do ano, onde eu quero chegar da vida forever? Não. Onde eu quero chegar final do ano. Tá. Onde eu quero chegar final do ano. Às vezes da vida forever, porque o final do ano faz parte da vida forever, entendeu? Então, assim, depende muito. É isso que... Se tiver essa clareza de forever, ok. Se não, foca no ano. E assim, não entra na noia da clareza forever, porque você é um ser humano. De ideia forever também. Você é um ser humano em mutação e você vai mudar de ideia. Então, essa coisa que nem... E eu faço isso, tá, gente? Eu faço orçamento para 5 anos. Essa coisa de 5 years plan, onde você quer estar daqui 5 anos... Gente, amanhã você atravessa a rua, você quebra o pé, mudou. Então, assim, ele existe para dar um norte quando a gente fala disso, de plano de 5 anos. Mas é sempre uma coisa assim, no médio prazo. Onde eu quero estar final do ano? Acho que ano a ano é importante a gente ter essas métricas. Mas a gente pensar assim muito a longo prazo, a não ser que quem tenha muita clareza, mas muita clareza mesmo, que fala, não, daqui 5 anos eu vou estar em tal lugar, isso é claro para mim, é isso que eu vou fazer, eu vou seguir esse passo, tá? Senão, o máximo que você sabe é que daqui 5 anos você está no fim da faculdade. É isso que vai acontecer, né? Sim. Daí dá para ter clareza. Então, quando você tem, aí primeiro essa clareza da onde você quer chegar, para você poder fazer as perguntas. Aí as perguntas vão depender da estratégia, porque assim, se entra pessoas no meio, então vou falar de pessoas. Vou fazer uma estratégia aqui focada em prevenção. Mais ou menos, só para exemplificar. Eu quero ser o maior fornecedor de prevenção. Até o final do ano, eu quero migrar e atender o maior número de indústrias químicas que eu puder com prevenção de incêndio. Aí eu vou. Como eu chego nas indústrias químicas? Como eu atinjo o público que eu quero? Quanto dinheiro eu preciso para atingir esse público? E aí, quanto dinheiro vou precisar de comercial, vou precisar de visita, vou atingir só no LinkedIn, às vezes é 0. Às vezes eu vou atingir no LinkedIn, é 0. Às vezes eu vou me associar ao sindicato das indústrias, e aí vai custar só a associação, e lá eu vou falar com todas as indústrias químicas. Então, isso também é estratégia. Quando você faz esse tipo de associação, é uma estratégia. Você está fazendo uma estratégia para chegar na estratégia final. E em quanto tempo eu quero fazer isso? Então, são 3 perguntas aqui para chegar nessa estratégia de adotar as indústrias, que eu vou responder todas elas, e aí eu vou construir meu plano em cima disso.
São perguntas claras, todas ligadas ao seu objetivo final. E aí, se você for para muita pergunta, cara, esquece, você tá se perdendo. 3 a 5 perguntas no máximo. É o suficiente. Começou com 20 perguntas, olha de novo, pega aquilo, olha de novo, separa 5, porque você vai olhar para 5, você vai ver que as 5, as outras 25 estavam dentro das 5. Então, 3 a 5 é o ideal, não passa disso. Senão você se perde. Excelente, maravilhoso. Adorei nosso bate-papo. Pra gente encerrar, pode deixar uma dica de livro que todo empreendedor deve ler? Putz, tem um que eu gosto muito. Acho que eu vou dar o mesmo que eu sorteei no seu evento. O Feitas para Vencer. Empresas Feitas para Vencer. É muito legal, é do Jim Collins, é um baita livro legal. E ele fala muito disso. Inclusive, ele dá o segredo das empresas que foram feitas para vencer. Dá o segredo total. Então, é um livro muito legal. E ele tem também Feitas para Durar. Então, é o Jim Collins, esse autor, ele tem o Feitas para Vencer e o Feitas para Durar. São 2 livros muito bons para você ter um olhar do que fazer dentro de empresa. Ele conta casos de empresas grandes, tem muito embasamento científico, tem muita pesquisa, tem muito caso real. Então, dá para usar bastante no dia a dia. Excelente, Flavinha. Espero que daqui uns 6 meses, nem tudo isso, por favor, pode até ser menos, gente. A gente possa ter o parte 2. Vamos lá! Né? A galera já vai estar mais a fundo, vai ter colocado em prática, a gente já vai poder falar de lucro, de outras questões de time, cultura, reunião de feedback, o one-on-one. Nossa, meu sonho. O meu também. Meu sonho. Além de lucro, além de planilha de Excel, pós-venda, CRM, enfim. Tem um mundo gigante de empreendedorismo que a gente precisa trazer aqui. Você sabe que você é figurinha carimbada do mundo prévio, né? Prévio World já ama, abraça demais. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Galera que gostou, comenta aqui já que vocês querem parte 2. Só vai ter parte 2 se tiver comentário, né? É isso aí. Quantos comentários tem que ter? Pelo menos uns 30. Nossa, tá fácil. Tá muito fácil. Ó, a galera que tá aqui nos bastidores, vocês façam todo mundo comentar. 30 tá fácil. Tem que ter pelo menos uns 30 por isso. Pra ter parte 2, né? Pra ter parte 2. Tá bom. Flavinha, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter dividido tanto conhecimento com a gente. É sempre uma honra ter você aqui no Prevcast. Obrigada a você. Obrigada a todos os ouvintes do Prevcast, desse movimento lindo que você faz. É sempre um prazer. Adoro contribuir.